Boa noite, família. Boa noite. Vamos chegando? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Passaram bem essa semana? Boa noite, Érica. Boa noite, Maria de Fátima. Boa noite, Luciana. Pessoal da Dom Romano, um beijo. Boa noite, Tuca. Boa noite, Ju. Boa noite, Ellen. Boa noite, meus queridos. E aí, tá frio? Tá chovendo? Tá calor? Onde você tá? Aqui deu uma esquentada, né? Parou de chover um pouquinho. Eu espero que as coisas tenham melhorado aí nas cidades, né? Que a chuva tava judiando. Não foi fácil não, mas é necessário também, né, meus irmãos? Uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Boa noite, Marina Toches, Marcos, Carla. Boa noite, Dani. Boa noite, Lucila. Coisa boa, estaremos juntos ao vivo. Em Belém tá chovendo, querida? Pois é, Belém tá bem longinho daqui, né? No Pará. Boa noite, Cleonice, Cláudia. Eita, família, no Rio tá calor. Bastante gente do Rio, né? Campo Limpo tá quente. Meus irmãos. Esse Brasilzinho nosso é grande, né? O pessoal do Rio Grande do Sul também tá aí. Boa noite, Simone, Dilmara, Beth. Meus irmãos, obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. Edna, Piauí tá chovendo. Eu ia aí pertinho, viu, Edna? Ia pescar aí esses dias, mas com essa chuvarada, quem que pesca? Curitiba tá calor. É isso aí, irmãos. Mato Grosso tá calor e chuva. Bom, tá tudo certo aí. O áudio tá saindo. Márcia, qualquer coisa, irmã, entra e sai novamente, viu? Que o áudio volta aí para nós. Então vamos lá, meus irmãos. Independente da estação, aliás, independente do clima, né, que tá aí, espero que a partir de agora a gente tem aí um clima muito gostoso, né? Independente se está chovendo, se está calor, mas que seja um momento aí de aquecer os corações, né? E de abrigar as dores, né? Para aqueles que aqui chegaram dessa forma, porque Jesus identifica exatamente a tendência, a necessidade que a gente está, né? Então, bora lá? Bora começar o nosso barquinho de hoje? Sejam todos muito, muito bem-vindos, família. Então, aqueles que também estão chegando aqui hoje pela primeira vez, recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Independente da forma como você chega, eu espero que ao sair daqui, você esteja bem melhor do que quando chegou. Vamos respirar fundo, meus irmãos, hoje? Inspira fundo. Segura um pouquinho. Vai soltando. Esse exercício ele é tão necessário. Porque às vezes vocês tiveram um dia corrido, tarefado como foi o meu. E é difícil a gente se fazer presente, sabe? Quando a nossa sintonia esteve tão dispersa, né? Não invigilante, mas tão ocupado com tantas outras coisas. Mas esse momento é o momento da gente se ocupar com Jesus, se ocupar conosco mesmo. Então esse é o convite que chega para você aí no seu lar. Fecha os olhos. Nesse encontro teu e do Pai, este encontro que te reinicia todas as semanas, que te faz recalcular a rota e muitas vezes te desperta quando a ilusão dos mundos que a gente vive nos seduz, nos distrai. Aqui a gente abre os olhos do Espírito. Então, mestre amigo, esteja agora no lar de cada irmão aqui presente, abençoando aqueles que de bênção precisam, iluminando aqueles que estão na escuridão
de suas dores, fortalecendo aqueles que de ombros fortes necessitam para atravessar provações, perdas, enfermidades. Mestre, fazei de mim um instrumento da tua luz nessa noite, que a minha pequenez não atrapalhe a grandeza da tua palavra e que eu possa, Senhor, com muita humildade, com muita verdade, transmitir a tua palavra, o teu ensinamento para os meus irmãos. Obrigado, Senhor, e com essa canção a gente inicia a nossa noite de encontro. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso, e só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso, e só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca que eu ceia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como terra seca que anseia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. Que assim seja, Jesus. Que assim seja, irmãos. Boa noite, família do Barquinho. Agora, o coração tá pronto. Ai, gente. Sabe que esses dias eu fui numa palestra de um irmãozinho querido chamado Plínio Oliveira. Ele falou uma coisa tão interessante. Ele falou assim, que a neurociência já prova que quando a gente fala, quando a gente escuta alguém falando, alguma coisa nesse sentido, a gente movimenta cerca de 12 ligações, 20 ligações, é uma coisa irrisória assim no nosso cérebro. E quando a gente canta, são mais de 200. Pois é, a música tem esse poder, né? A arte tem esse poder. Então, de vez em quando, a gente precisa cantar. É muito necessário, né? Queridos, vamos lá? Vamos navegar? Hoje a gente tem uma história tão simbólica, tão necessária. Se você hoje chegou aqui com um sentimento, sei lá, de menos-valia, né? Quando você duvida da real capacidade, né, de si mesmo, então a live de hoje é para você, sabe? É para todos nós que às vezes nos cobramos em demasia e exigimos uma perfeição que ainda não existe. Ah, Eduardo, mas a live passada não teve esse tema? Parecido, mas é bem diferente da semana passada. Hoje nós vamos falar também sobre obsessão. Nossa, Eduardo, obsessão? Obsessão.
Nós vamos falar um pouquinho sobre como, né, esses irmãozinhos que já partiram, que às vezes não querem ver o nosso bem, pelos mais variados motivos, nos acessam, né? E isto é real. A gente precisa falar sobre isso, sobre espiritualidade, né? Porque quando a gente desencarna, meus irmãos, a gente continua sendo o que foi. Não tem gente que vive para fazer mal para os outros, né? Que ainda se comprazem no mal? Tem. E tem gente que se compraz no bem? Tem. Não tem gente que a gente incomoda? Tem. E tem gente que nós somos incomodados. Então, quando a gente desencarna, a gente simplesmente continua existindo, com as nossas vontades e tendências. Então, queridos, peguem o livrinho aí. Sei que tem muita gente que assiste a live com um caderninho de anotações, né? Então, para aqueles que gostam também, fiquem à vontade, que hoje nós vamos estudar. Vai ter um ensinamento muito importante para nós, tá bom? Podemos começar nossa live de hoje? Então, eu vou pedir licença, como eu sempre peço, com muito carinho, para a gente desativar aqui os comentários, apenas para a gente se concentrar um pouquinho mais, tá bom? Então, meus irmãos, hoje nós vamos para a lição de número 39. É isso? Deixa eu só confirmar. É isso mesmo. Lição de número 39. Lição de hoje, olha o nome dela, ó. O poder das trevas. Nossa, Eduardo, que medo. Pois é. O medo vem do desconhecido, né? A gente tem medo normalmente daquilo que a gente desconhece. Mas quando a gente conhece, quando a gente olha nos olhos e compreende, o medo ou vai embora ou diminui bastante de tamanho, sabe? Então hoje nós vamos olhar nos olhos dessas trevas, né? E essa história de hoje, ela é muito simbólica, né? Jesus começa a história já de imediato, né? Já trazendo ali uma ênfase, uma simbologia muito rica, que diz o seguinte. Jesus conta essa história, presta atenção. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se numa populosa cidade de pecadores. E ele trazia ali tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram, contemplando tanta abnegação e desprendimento, e enviaram um representante ao gênio das trevas. Então, como é que começa a história que Jesus conta? Havia um homem muito bom, um homem abnegado, um homem dedicado à fé e à caridade, trabalhando em favor do bem, numa cidade que era rodeada de pecadores, né? E aquele homem estava modificando tanto a atmosfera daquele lugar, estava fazendo tanto bem que ele começou a incomodar. Incomodar quem? Incomodar as trevas, né? Que não querem ver a luz chegar em local nenhum, trazendo a prosperidade, trazendo o recomeço, trazendo a renovação. E então o que aconteceu, né? As trevas enviaram um representante, né? Eu vou usar uma linguagem alegórica, tá? Um estagiário do mal. O estagiário do mal foi enviado até o chefe do mal, o chefe das trevas. Então o estagiário das trevas foi enviado até o chefe das trevas para relatar o que aquele homem estava fazendo. Para que o chefe das trevas desse uma receita. Como que a gente faz para parar esse homem? Porque esse bem que ele está fazendo aqui nessa cidade está modificando tudo e todos. A gente precisa parar com isso. E, gente, isso é real, viu? Isso é real. Já ouviram um ditado que fala assim, que árvore que não dá fruto não leva pedrada? Pois é, grande parte das pedradas, quem atira são justamente as sombras. Mas, vamos aqui. E aí o que aconteceu? Esse estagiário, né, que era um diabinho ali que estava em formação, foi enviado, né, para o chefe das trevas. E aí quando esse chefe das trevas recebeu ele, né, que tinha o domínio da obsessão toda, né, que era a pessoa do mais alto escalão de obsessores, né, o ser, né, melhor dizendo, falou para ele assim, o que está acontecendo lá? Conta para mim, né? E aí o
o estagiário narrou. Falou, ó, tem um homem lá na nossa cidade que está fazendo só o bem, que está tirando aquelas pessoas da escuridão, e eu vim aqui para sei lá, para trocar uma ideia com você, porque você é o chefe dos obsessores. O que você acha que a gente deve fazer? Né? E aí ele pegou e falou assim, o que você acha que a gente deve fazer? Perguntou, né, o chefe dos obsessores pro diabinho ali, pro estagiário. Bom, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, e se a gente despojá-lo de todos os bens? E se a gente tirar todos os bens materiais dele? Ele vai ficar desesperado e com certeza ele vai parar de ajudar as pessoas, vai parar de se movimentar no bem. Só que o chefe não era chefe à toa. Ele percebeu que o coração daquele homem era bom e desapegado. Então ele diz assim, não, isso não. Para um servo dessa têmpora, né, para alguém deste nível, perder os recursos materiais é uma libertação. Se a gente fizesse isso, ele encontraria 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então ele descarta a ideia de tirar os bens materiais daquele homem. Não iria funcionar. Ele não ia parar de ajudar por conta disso. Prestem bastante atenção, porque está falando da nossa vida. A linguagem é alegórica. Então ele diz o seguinte, então vamos fazer o seguinte, o estagiário diz, e se a gente castigar a família dele? E se a gente dispersar os filhos? Cada um vai para um lado e depois ele fica perturbado pelos laços da ingratidão. É uma boa ideia. E aí o chefe fala assim, não vês que desse modo ele se integraria facilmente com a família total que é a multidão? Ou seja, esse homem já é lúcido o suficiente para entender que se você dispersar a família de sangue, ele não tem apego a ela. Ele entendeu que a família é uma só, é a família universal. Também não vai funcionar. Outra ideia, vai. E se a gente lhe flagelar o corpo? E se a gente cobrir ele de feridas, de aflições? Será que pode dar certo? E o chefe dos diabos lá disse, nada disso. Se a gente fizer isso, ele acharia meios de tornar mais fervorosa ainda sua confiança e aproveitaria o ensejo para provocar uma renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade da dor. Então o chefe fala assim, nem se a gente flagelar ele, nem se a gente fazer ele sofrer um acidente, ele vai usar isso em favor de desenvolver uma fé ainda mais forte. E ele fala assim, então não sei, e se a gente sustentar contra ele uma calúnia, uma suspeita, um ódio? E o chefe fala assim, não, a gente vai transformar ele num mártir, isso não atinge ele. O que vem de fora não atinge ele, você não está entendendo? E aí o estagiário falou assim, então não sei, e se a gente, sei lá, assassinar ele sem piedade? Tirar a vida dele? E aí o chefe dos diabos diz assim, o que você está falando? Como assim assassinar ele? A morte ser-lhe-ia mais doce bênção, porque o reconduziria a claridades do paraíso. E aí vocês percebam como aquele diabinho não sabia obsediar no nível mais profundo. Ele achou que retirando as coisas de fora, retirando a saúde, retirando a família, retirando o dinheiro, ele ia afetar aquele homem. Mas o diabão lá, o chefe das obsessores, sabia que não era esse o caminho. Ele era experiente. E ele diz assim, não sejas tolo, faz o seguinte, eu vou te ordenar. Volta lá e diz para esse homem que ele é um zero na criação, que ele não passa de um verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. O que ele recomendou? Que ele fosse até o ouvido desse homem e dissesse assim, ei, você não vale nada. Ei, você é um verme. Você é um zero na criação. Você é nada. E aí ele pegou e voltou e fez isso. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia sobre sua pretendida insignificância e começou a dizer para ele, como se atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não tem vergonha da animalidade que você traz no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não reconhece sua posição de obscuro fragmento de lama?
ele começou a soprar frases de desvalia, frases que incitavam a baixa estima naquele homem, que mexiam com ele por dentro. E adivinha o que aconteceu? Infelizmente, nossa história não tem um final feliz. Ele não resistiu a isso. O chefe dos diabos não era chefe à toa. Funcionou. O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito, ou seja, parou de ajudar, parou de fazer a caridade, e depois de escutar longamente as perigosas insinuações, esqueceu que a oliveira frondosa começa na semente frágil, e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Ou seja, ele desistiu da jornada. Aquela incitação, aquelas falas que diziam que ele era pequeno, insignificante, mexeram com algo lá dentro. E ele pensou assim, quer saber? Eu não sou nada mesmo. Eu não faço diferença nenhuma. Eu vou simplesmente parar com tudo isso. E ficou até assim, até esperar o leito da morte. Nossa, Edu, que lição pesada, que lição difícil. Eu achei que fosse ter um final feliz. Bom, nós estamos aqui hoje para dar um final feliz para essa história quando nós formos os personagens dela, né? Porque eu sei que muita gente aqui é como este homem aqui. São pessoas que a escassez financeira já não afeta tanto. Pessoas que já aprenderam a ser resignadas na saúde. Pessoas que já aprenderam que a gente cria os filhos para o mundo. Mas também são pessoas que às vezes são frágeis quando olham para si mesmas. Quando se olham no espelho e realmente se questionam: eu sou uma boa pessoa? Eu faço a diferença no mundo? Eu sirvo para alguma coisa? Ou eu sou um zero à esquerda para minha família, para os meus filhos? Eu participo de algo nesse mundo? Eu sei que tem muita gente que pensa assim também. E se você é uma dessas pessoas, a live de hoje é para você. É para você. Então, a gente, quando vai falar sobre obsessão, a gente tem uma obra preciosíssima dentro da doutrina espírita, que se chama o livro Ação e Reação, de André Luiz, né? Então, a gente vai se embasar bastante nessa obra também, quem quiser aprofundar, por isso que eu trouxe o nome, né? O chefe das trevas, como eu disse para vocês, ele não havia se tornado um chefe por acaso. O rei dos obsessores não tinha chegado no reinado à toa. Ele compreendia a natureza humana. Porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que porque um espírito é mau, é ruim, né? Ele é burro. De forma alguma. Às vezes eles são extremamente inteligentes, sábios. Sábios, mas usam a sabedoria para o mal, né? E esse chefe dos obsessores, ele sabia como obsediar. Ele sabia que uma vez que identificasse o desejo íntimo, a busca íntima de cada homem, o trabalho de obsessão ficaria muito mais fácil. Ele conhecia, sabe o que, meus irmãos? Uma famosa teoria que se chama Teoria do Desejo Central. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre essa teoria. Mas essa teoria, para mim, ela é uma das coisas mais importantes da gente pensar no dia a dia. O que é desejo central, Eduardo? Bom, vou trazer a fala do próprio obsessor. Nesse livro chamado Ação e Reação, existe um espírito chamado Leonel, que é um dos obsessores personagens ali do livro, né? Que ele está aqui para obsediar alguém até o ponto dessa pessoa tirar a própria vida. Então ele vai falar, né, para os espíritos ali, para André Luiz, para como eles utilizam, como eles fazem para obsediar as pessoas. Então é uma aula de obsessão. E é aquela velha frase: se você conhece seu inimigo, você tem uma grande vantagem sobre ele. Se você conhece como eles fazem para nos obsediar, a gente tem uma grande vantagem para não se deixar cair nisso. E ele diz assim, abre aspas, presta atenção: além dos desejos imediatistas da rotina, além daquelas coisinhas que a gente tem, um desejo
ficar mais bonito, de fazer isso, de fazer aquilo, de ser melhor, de ganhar um dinheirinho aqui. Além desses desejos pequenos, todos possuímos um desejo central que governa a nossa vibração e que define a nossa personalidade. Opa, o que ele está dizendo aqui? Que ele não está falando desses desejos pequenos que todo mundo tem, né? Todo mundo tem a vontade aqui de, sei lá, fazer uma viagem boa, às vezes ter um pouco mais de dinheiro, todo mundo às vezes tem uma vontade de ser mais reconhecido, todo mundo tem a vontade de ter... Isso é coisa pequena. O que ele está falando aqui é do desejo central que governa nossa vibração e define nossa personalidade. Como assim? O que é esse desejo central? É o destino, é o norte que você busca diariamente chegar na tua vida. Então, todos os dias, quando você acorda, é como se você tivesse um GPS espiritual e você vai lá e põe um endereço. Quero chegar na rua tal. Você aperta e você vai trilhar o teu dia para chegar naquele lugar. Mas às vezes a gente faz isso não com endereços, mas com vontades, com desejos. Por exemplo, às vezes o poder é o nosso desejo central. Como assim, Eduardo? Às vezes tudo que você faz é tentando obter poder. Como assim? Às vezes você e eu ajudamos numa instituição de caridade porque ali dentro eu sou o mais poderoso, eu sou o mais reconhecido. Então todo mundo que está ali me olha como alguém superior. Eu não estou ali pelas pessoas, pelos pobres, pelos famintos, eu estou ali pelo poder. Percebe? Como que se mascara às vezes o lugar com a real intenção? Às vezes eu estou ali pela luxúria. Às vezes a luxúria é o meu desejo central. E todo ato que eu tiver na minha vida, seja no trabalho, seja na família, seja nas relações, numa fila de padaria, tudo é buscando seduzir. Então a luxúria é o que me move. Eu busco a sedução. Eu busco me comprazer nas relações, na parte sexual. E aí a gente vai vibrando isso, por onde quer que a gente passe. Ou às vezes o desejo central é o dinheiro. Então tudo que eu faço na minha vida é buscando o acúmulo de dinheiro. Se de repente eu me movimento dentro de um trabalho, não é pensando na minha contribuição social, mas é enquanto aquilo vai contribuir com a minha conta bancária. Às vezes até um trabalho de caridade. Como isso acontece? Às vezes a pessoa entra dentro de um trabalho de caridade para fazer um networking com as pessoas que estão lá dentro para que ela possa captar cliente. Percebe? Nossa, mas está fazendo caridade. Não está. O desejo central não é esse. E é isso que os obsessores sabem. É isso que eles identificam. Mas às vezes também o desejo central pode ser outro. Pode ser a caridade, pode ser a reparação, pode ser o amor ao próximo. Bom, o que ele diz? Que a grande maioria de nós nunca pensou sobre isso. Confessa para mim, você já pensou sobre isso? Quando você acorda, que você está tomando seu café da manhã, você para e olha qual é o endereço que está no teu GPS espiritual? Hoje eu vou em busca do crescimento. Hoje eu vou em busca do amor ao próximo. Hoje eu vou em busca do poder. Hoje eu vou em busca da vingança. Hoje eu vou em busca do dinheiro. A gente não para analisar isso. A grande maioria de nós tem esse desejo central velado, inconsciente, porque não para pensar sobre isso. Mas independente de você pensar ou não, eu quero te dizer, você que está aí do outro lado da tela, você tem um desejo central. E ele é o pano de fundo de todas as suas atitudes. Todas as suas atitudes são movidas pelo desejo central. Desculpa, para algumas pessoas ouvir sobre isso é difícil. Para mim também é, né? Hoje a gente se vigia e vai percebendo. Tem hora que o nosso desejo central muda de rota.
Tem hora que eu preciso recalcular a rota e falar assim, peraí, acorda, Eduardo, para onde você está indo? Qual que tem sido sua busca? Por que você quer isso mesmo? Recalcula a rota, percebe? E este é o ponto alto quando a gente vai falar sobre obsessão. Nós não buscamos companhias espirituais, nós atraímos. Nós atraímos. Baseados no que a gente mais ama ou deseja em segredo. Em segredo. Então, se o seu desejo central, como eu disse, é o poder, a luxúria ou o dinheiro, você sintoniza com mentes que vibram nisso. Isso é muito sério. Se o seu desejo central é a caridade, a reparação, o amor ao próximo, você também sintoniza com mentes que buscam isso. Sabe aquele ditado que fala assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Na verdade, aqui é um pouco mais sofisticado. Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Diga-me qual é o seu desejo central, que eu te direi que tipo de pessoa que você atrai. E aí, a live de hoje, meus irmãos, é um pouquinho provocativa. Eu fui bolando algumas perguntinhas para a gente ir sentindo e pensando e falando, nossa, será que isso fala comigo? E a primeira pergunta é, se o seu pensamento mais íntimo hoje fosse um imã, aqueles que atraem, o que ele estaria atraindo agora? Pensa comigo. Se o seu pensamento mais íntimo, aquele que ninguém sabe, só você, fosse um imã, o que ele estaria atraindo agora? E responder a essa pergunta te traz qual dos dois P's? Paz ou preocupação? Fica com essa pergunta. Vamos para frente, porque a gente precisa refletir no ensinamento do chefe diabo. Credo, como assim, Eduardo? Eu vou refletir no ensinamento? Sim, ele tem uma sabedoria. Pena que usa para o mal, né? Pena que usa para o mal. Mas, o que ele diz? Na primeira vez que ele vai dizer para o homem, para o diabinho lá, que não adianta aquele personagem tirar os recursos materiais dele. Por quê? Porque se você tirar os recursos materiais de um homem que é desapegado, para ele é libertação. Ele identifica que o desejo central daquele homem não estava na posse. Por isso que ele fala assim, não adianta a gente tirar. Se você tirar, aí que você liberta ele mesmo. Sabe com quem que aconteceu isso? Francisco de Assis. Francisco de Assis. Quando ele tinha uma tendência muito forte para o bem, Francisco de Assis. Se você ler a biografia dele, você vai ver que era um espírito que foi enviado para a guerra. Era um espírito que na juventude era muito rico, abastado, se comprazia ali nos prazeres do mundo, mas aquilo em algum momento trouxe um vazio muito grande. E ele tem uma vontade gigantesca de refazer aquilo. E aí quando ele perde, o pai dele fala assim, eu vou tirar todas as tuas posses, sai daqui inclusive pelado, sem a roupa do corpo. Ah, meu amigo. O espírito que tinha aquilo latente dentro dele, o desapego latente, ele vai para o mundo e se torna quem se torna. Então, a saúde da alma não depende do que a gente tem, depende do que a gente é. O problema nunca é o que está fora, mas é o que está dentro, é o desejo central. Então, se o desejo central do homem é servir a Deus de verdade, tirar o dinheiro só vai tornar aquilo mais livre para a missão dele. Percebe? Então, assim, para uma pessoa que é desapegada da parte material, que entende que a gente está aqui não para o ter, mas para o ser, quando essa pessoa tem uma perda financeira, quando essa pessoa tem uma crise material, a alma dela não adoece. Não adoece. Por quê, Eduardo? Ela não se desespera com os boletos vencendo? Ela não fica aflita se precisar reduzir o padrão de vida? Não. Não. Porque ela só se adapta. Ela muda o cenário do seu trabalho. Então, assim, talvez alguns aqui estejam passando por isso agora. Eu sei que muita gente está apertado financeiramente. E às vezes esse aperto financeiro tem te tirado o sono. Mas você já parou para pensar
que às vezes é um aperto financeiro que nos desperta para um trabalho diferente. Às vezes é um aperto financeiro que nos coloca numa posição social mais simples e muitas vezes muito mais facilitadora do teu progresso, onde você vai deixar o supérfluo para ir atrás do necessário. Às vezes é a dificuldade financeira que vai te empurrar na direção de um talento negligenciado pelo medo. Olha a pandemia. Olha a pandemia. Quanta gente falou assim, bom, agora eu não tenho o que eu fazer. Ou eu vou atrás, ou eu faço isso, ou vou passar fome. E aí a pessoa venceu o medo, foi atrás de um talento e estourou. Hoje está super bem. Quantas empresas surgiram assim? Então, a verdadeira doença não nasce da pobreza. Ninguém fica doente porque ficou pobre. A verdadeira doença, ela não nasce da pobreza, mas do que o espírito valoriza. Se o espírito é apegado à riqueza, à matéria, aí sim ele vai adoecer. Mas não é em razão de ter se tornado pobre. É em razão de ser vaidoso. É em razão de se julgar menos por ter menos. Julgar ser menos por ter menos. Gente, hoje eu vi uma coisa tão absurda. Esses Instagram é engraçado, né? Tava passando um reel, aí apareceu lá um rapaz falando dos cartões de crédito. Que se você tem esse cartão, você é um pobre premium. Se você tem esse cartão, você é um metido a rico. E se você tem esse cartão, você é um rico master. E aí eu tava olhando os comentários, né? As pessoas falando assim, mas como assim? Um cartão dizendo que tipo de pessoa que eu sou? Não, eu tenho esse cartão aqui, então eu sou rico. Não, eu tenho esse cartão aqui, ofendida porque se chamava de pobre. Que mundo que a gente vive que muitas vezes o nosso valor é atribuído pelo tipo de cartão de crédito que eu tenho. Como assim? Como assim? E aí eu me lembro da frase de Kardec, que dizia que o mais rico dos homens, sabe qual é? Não é o que tem o cartão Black, cartão Premium, cartão Internacional, sei lá. O mais rico dos homens é o que tem as menores necessidades. Então, toda vez na tua vida que você estiver insatisfeito com a sua situação financeira, pensa se não é a sua necessidade que está muito grande. Percebe? Se eu não tenho que, às vezes, rebaixar um pouco o meu nível de necessidade. Você realmente precisa de um carro novo? Você realmente precisa daquela roupa? Você realmente precisa de frequentar aquele lugar ou de ir naquela viagem? Ou existe um vazio por detrás dessa necessidade do ter, dessa necessidade do seguir um padrão? Porque não são as pessoas que dizem que você vale menos que te afeta. É você se olhar e se sentir menos porque você não tem o iPhone de última geração, o carro tal. E por trás dessa sensação existe um vazio que não vai ser preenchido com bens materiais. Estou te adiantando que uma terapia de graça não vai ser preenchido. Isso aí provavelmente está em alguma desvalia que está lá na infância. Algumas questões de menosprezo, algumas questões de invalidação de conquistas, percebe? Então o buraco é mais embaixo. E aí, vou fazer a segunda pergunta provocativa hoje. Vai ser fácil. Se todos os seus bens materiais, todos os seus títulos fossem tirados de você hoje, o que sobraria de você? O seu propósito de vida continuaria de pé? Ou ele é sustentado apenas pelas coisas que você possui ou pela posição que você ocupa? Se você perdesse tudo de material, você se perderia? É uma reflexão. E aí o obsessor tem uma nova ideia e diz, e se a gente atacar a família? Dispersando os filhos, constrangendo-os à ingratidão,
E eu sei que é a dor de muitos aqui. Porque muitas pessoas que nos assistem são pessoas que já passaram dos 60. Os filhos já bateram asa. E às vezes o filho bate asa e não consegue dar tanto valor assim, ou tanta atenção assim para os pais. Porque também tem suas próprias vidas, tem suas próprias dores, tem suas próprias famílias. Né? Essa semana, por exemplo, o Theo ficou doente. Aí eu não consegui dar tanta atenção assim para os meus pais. Né? E a minha mãe já puxou a orelha. Mas tem uma criança aqui que precisa de um cuidado, que precisa de uma atenção. E eu sei que ela também precisa, né? Mas, espera. E se a gente dispersasse os filhos? E se a gente constrangesse a ingratidão? E se a gente fizesse os pais pensarem assim, meus filhos me abandonaram, meus filhos não gostam de mim? Que funciona com muita gente. Isso tira muita gente do prumo. Isso faz muita gente paralisar. Mas esse homem não funcionava com ele. Porque ele entendia, como diz aqui o chefe dos obsessores, que ele se integraria desse modo facilmente à família total, que é a multidão. Ele já entendia que a família sanguínea era só um detalhe. E aí sabe o que eu me lembrei? Não sei se você se lembra daquela passagem que está os parentes de Jesus ali do lado de fora da casa, incomodados pela multidão, e aí as pessoas chegam e falam assim, Jesus, teus irmãos estão lá fora bravejando e tal. E aí Jesus fala assim, não fala assim, não, fala para eles esperar um pouquinho lá. Ah não, fala para eles que eu estou fazendo uma coisa de útil aqui. Não, Jesus fala assim, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quando Jesus faz essa pergunta, aqueles que diziam que a sua família estava lá fora, bravejando e tudo mais, sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, ó, deixa eu te falar, nós somos uma só família universal. E nem sempre a família que é de sangue será que vai nos apoiar no nosso movimento de crescimento e de cura. Então para de se fazer de vítima muitas vezes, porque a tua família de sangue não te apoia como você acha que deveria. Não estou dizendo isso com insensibilidade. Estou te dizendo para que você continuar com este pensamento, você vai começar a esperar maçã de uma árvore que só produz figo. Cada um dá o que tem e o que já conquistou. Por isso que é tão importante a gente ter essa visão mais ampla da família humana, da família humanidade. Nem sempre a família de sangue vai ser a que vai mais nos apoiar, de forma alguma. Gente, o Chico Xavier, vocês sabem por que ele deixou Pedro Leopoldo? Porque tem gente que pensa que o Chico era de Uberaba. Ele não era, ele era de Pedro Leopoldo. Ele deixou por conta da família, que praticamente o expulsou de casa. Por quê? Porque ficava formando aquelas filas gigantescas em frente à casa dele. Toda hora tinha gente batendo na porta, toda hora tinha gente querendo falar com o Chico. E eles não tinham paz. É real. E aí eles pegaram e foram comunicar com o Chico. Ô Chico, ou você sai ou a gente sai. Não tem jeito aqui. E aí o Chico, com dor no coração, mas não com revolta, não com paralisação, porque naquele momento ressoava dentro do coração do Chico, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O que adianta eu permanecer aqui, dentro e longe do Cristo? Então ele pega e vai embora, porque ele sabia da missão dele. Ele era lúcido. Não estava menosprezando a família dele. Pelo contrário. Ele sabia que estar ali ele ia adoecer, junto com a família. E aí eu te pergunto, e você? Ainda se sente preso às amarras da tua família sanguínea? Que tal se você se libertasse, ante a certeza de que você e eu pertencemos a uma só família universal? E vai ter gente que vai torcer pelo nosso crescimento, e vai ter gente que vai se incomodar com o nosso crescimento, e vai ter gente que vai ter a alegria como se ela tivesse conquistado quando você conquistar. E vai ter gente que vai torcer para que você perca tudo que você conquistou, porque aquilo não é só sobre você, é sobre ela. É assim a família universal. Isso é a família universal. Percebe que quando a gente olha por esse prisma, diminui as expectativas, a gente para de sofrer tanto.
E aí o diabo tem uma nova ideia. Já que essas duas não funcionou, e se a gente assassinasse? E se a gente lhe flagelasse o corpo, enchendo de feridas e aflições? Que tal? Que tal? Que tal a gente colocar ele numa cadeira de roda? Tem certeza que ele ia se rebelar, ia parar de fazer a caridade, ia fazer o bem. E aí o chefe diz assim, não, esse homem não ia parar nem por isso. Se você fizer isso, ele vai aproveitar o ensejo para provocar uma renovação íntima nele e de muita gente pelo exercício da paciência. Que foi o caso que aconteceu com Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele era um jovem extremamente vaidoso, orgulhoso. E um dia, quando tinha seus 17, 18 anos, eis que chega uma mensagem no centro espírita e diz: Jerônimo, ele que batia no peito, se olhava todo dia sem camisa, jovem, bonitão, fortão, e dizia: Ê, tá bonito, hein, Tarzan? Tá bonitão, hein, Tarzan? Ê, as moças te adoram. Que era a época do Tarzan, né? O Tarzan era o galã da época. E aí, um dia ele foi no centro espírita Catia e eis que chega uma mensagem mediúnica, dizendo assim: Tarzan, segura no cipó da fé, porque você vai entrar na floresta da dor. E aí passou alguns meses, ele tem uma doença degenerativa e fica tetraplégico. E percorre a partir de então o Brasil inteiro, relatando a sua experiência, levando palestras espíritas para o Brasil inteiro e tem salva a sua encarnação graças a uma flagelação do corpo físico. Percebe como é maluco isso, gente? Às vezes uma doença física é que cura o nosso espírito. Então a pergunta é: quando uma doença ou um problema difícil surge para você, a sua primeira reação é revolta? Ou você consegue se perguntar: o que essa dor está tentando ensinar à minha alma que eu não aprenderia no conforto? É uma reflexão. É uma reflexão. Porque às vezes a gente precisa sair do conforto para aprender algo, para se movimentar, para sair de um comportamento, de um padrão que está nos adoecendo, sim, que está nos levando para um caminho que não é aquele que vai ter um final feliz. Às vezes é o final feliz que o mundo diz que é, mas quando você chegar lá, vai ter tanta coisa que ficou pelo caminho. Percebe? Buscando um padrão que não era o teu, que não era o real. E então, sem solução, sem saber o que fazer, o discípulo fala assim: então só tem uma coisa que a gente fazer, só sobrou uma coisa. E se a gente assassinasse esse homem sem piedade? E se tirasse a vida dele? E aqui, presta atenção que eu vou te dizer uma coisa. A resposta para essa proposta vinda do chefe dos diabos lá das trevas é algo que a gente precisa aprender. Porque se até as trevas compreendem, nós ainda não. Olha o que o chefe diz. O que você está falando? Assassinar este homem? Que besteira! A morte seria doce bênção, pois iria reconduzi-lo às claridades do paraíso. Ou seja, que bobeira que você está dizendo, ô estagiário. Você não entendeu que a morte não existe? E para uma pessoa que está experienciando as dificuldades da Terra, mas está vencendo, a morte é muito bem-vinda. Para quem está no caminho certo, a morte é muito bem-vinda. É sinal de que a missão foi cumprida. Percebe? Ele falou assim: isso não tem nada a ver. E aí, a última pergunta que eu faço hoje: e se a morte visitasse você hoje? Qual que seria a sua sensação ao despertar no outro plano? Alívio ou sensação de tempo perdido? Porque o Chico dizia que a sensação que os espíritos mais despertam no plano maior é essa, de tempo perdido. A morte não põe fim a nada. A morte não põe fim nem à alegria e nem ao sofrimento.
A morte só tira o véu da matéria, para que a gente sinta de forma mais real possível a consequência de tudo aquilo que a gente já se tornou. Percebe? Então, se você flerta com a morte, eu sempre falo isso quando às vezes eu recebo uma pessoa com ideação suicida. Meu irmão, minha irmã, me perdoa, mas a morte não vai pôr fim à tua vida. Não vai. É uma porta que você vai entrar tentando encontrar uma saída, e é aquelas portas que não tem... aquele negócio, é igual você instalar uma porta no meio da sala. Aí você abre a porta e entra por ela. Aonde você sai? Na sala. Na sala. É exatamente essa a alegoria. A vida continua acontecendo, porque a morte não existe. Então, se você foi uma pessoa ou teve uma pessoa muito feliz, muito boa, uma pessoa maravilhosa, que desencarnou, que você fala assim, poxa vida, essa pessoa não merecia a morte, essa pessoa merecia continuar vivendo. Meu irmão, que bobeira que você está falando, que bobeira que você está pensando. Essa pessoa merece sim a morte. Todo mundo merece sair das vestes de um corpo carnal, muitas vezes consumido pela idade, pela dificuldade, para poder viver a plenitude das sensações, da libertação de uma doença, de uma dificuldade. Entende? Então a morte, é como eu disse, ela só tira o véu da matéria. E aí a gente vai sentir de forma ainda mais real o que a gente se tornou. Então aí, como estagiário, para encerrar a lição, não dava solução nenhuma, não sabia o que fazer, o chefe das trevas entrou em cena. E ele não era chefe à toa, como eu disse. Ele identificou a fraqueza do personagem da nossa história. E é aqui que eu quero falar com você que se sente menos do que os outros, que se sente desprezível, que se sente um zero à esquerda. Eu quero falar com você, porque às vezes está acontecendo esse processo com você, é um processo obsessivo que está acontecendo com você. Ele identifica que o personagem dessa história, embora fosse uma pessoa caridosa, cheia de fé, uma pessoa que trabalhava para o bem, ele tinha síndrome do impostor, que a gente estudou semana passada, né? Se você não sabe o que é, assiste a live da semana passada. Mas ele tinha baixa autoestima. Ele achava que ele não era bom o suficiente. Ele se desanimava toda vez que ele caía. E aí, meu amigo, o que o obsessor faz? Ele sopra a brasa. Guarde essa analogia. O obsessor não põe fogo em nada, ele sopra a brasa que existe dentro de nós. Obsessor nenhum coloca em você algo que já não exista. Ele só sopra a brasa de uma tendência que você mesmo acendeu. Então, se a sua tendência é o ódio, ele só sopra a brasa do ódio. Se a sua tendência é a luxúria, ele só sopra a brasa. Está lá dentro. É fácil. É fácil para eles. E aí, por que isso é importante? Ele percebeu que aquele homem da lição, ele tinha uma baixa autoestima. Ele duvidava do real potencial dele. E por que é importante a gente entender isso? Isso nos tira do foco de vítima e coloca em nós uma autorresponsabilidade. Uma autorresponsabilidade por permitir a obsessão. Porque o espírito obsessor, ele é como um especialista que identifica a sua fraqueza, o seu desejo central e o estimula. Então, por exemplo, se ele identifica que você tem uma queda sexual, no seu trabalho ele vai soprar no ouvido de um colega ou de um amigo e fala assim, vai lá, dá em cima dele, vai lá, faz uma insinuação, tira ele da família dele, vai lá, manda um nude para ele. Se é a questão do dinheiro, ele vai lá e fala assim, vai lá, faz uma proposta irrecusável, vai lá, faz com que ele queira guardar cada vez mais, vai lá, ele sopra. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Porque tem muita gente que me procura e fala assim, fizeram um despacho para mim,
Fizeram não sei o que tem. Como é que eu faço para quebrar isso? Meus irmãos, a cura não é expulsar o demônio. Não é expulsar o encosto. A cura é apagar a brasa interior que a gente traz para que não haja mais o que soprar. Por quê? Porque se você expulsar um demônio, que seja, e você continuar com a brasa ali dentro, outro virá. Outro virá. Mas se você cuidar para que essa brasa se apague e no lugar dela surja trabalho, surja caridade, surja amor ao próximo, não tem o que ser soprado. Você se torna inacessível. Esse é o conceito que existe por detrás do vigiar e orar. Mas o que acontece com o personagem? Eles utilizam uma técnica que se chama hipnose obsessiva. No livro de André Luiz, o Leonel mostra que muitas vezes os espíritos obsessores sopram a mesma ideia para cansar a mente da vítima. Então, cuidado! Ei, irmão, irmã, cuidado! Cuidado se você tiver pensamentos repetitivos. Tive que gritar aqui mesmo, perdão. Mas cuidado, pensamentos repetitivos. Eu não valho nada, eu sou o mais feio, eu sou uma pessoa infeliz, nada dá certo para mim, eu sou angustiado, eu sou menos, eu sou... Cuidado, isso tem uma forte tendência de ser obsessão, forte tendência, é uma hipnose obsessiva. Olha o que o espírito faz, como te atreves a admitir algum valor nas tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes joguetes das paixões inferiores da carne? Não te envergonhas dessa animalidade que você traz? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? Ele fica todo instante suscitando ali, soprando ali, para que ele acredite que realmente ele não vale nada. Cuidado com esse pensamento. Percebe? Então, na parábola, esse enviado rodeou ali o valente servidor com pensamentos de desvalia. Alimentou isso dentro dele. Isso é exatamente o que o Leonel descreve como um processo de indução. As trevas não precisam de correntes de ferro. Elas usam correntes de pensamentos repetitivos. Eduardo, e por que o servidor caiu? Se ele era tão bom. Sabe por quê? Porque ele não era humilde. Como assim ele não era humilde? Ele não era humilde. Porque a humildade é a gente reconhecer o nosso tamanho. Não é a gente se julgar o mais minúscula criatura. Não é. Não é. Parem com isso. Isso é humilhação. Humildade é reconhecer o meu tamanho. Nem maior e nem menor. Ele caiu aqui. Porque se eu me julgo o menor das criaturas, eu caio no coitadismo. E o coitadismo, ele paralisa. E aí ele não trabalha mais. E o Leonel ensina que a obsessão é uma sintonia. Se eu me sinto um verme, eu vou me sintonizar com quem quer me ver rastejando no chão. Percebe? E o servidor caiu nessa armadilha da humildade falsa. Porque tem a humildade real, que é aquela que reconhece que nós somos pequenos. Eu sou pequeno perante Deus. Eu sempre falo isso para vocês. Você também é. Só que eu sou útil. Eu sou um pequeno que está no caminho certo. Ou como dizia o Chico, eu sou um verme. Mas eu sou um verme que rasteja para frente. Eu sei onde eu quero chegar. Agora, diferente é essa humildade real da humilhação. A humilhação, ela é suscitada pelas trevas. Você é um lixo. Você não vale nada. Você é uma escória. Ninguém gosta de você. Percebe? Isso não é. Meus irmãos, você tem que se olhar. Você que está aqui no barquinho já faz tempo. Você que está chegando e já percebeu uma mudança. Você tem que olhar no espelho e falar assim: eu tenho muito orgulho de você. Porque só Deus sabe a tua trajetória. O que você passou para poder estar aqui. Só Deus sabe as tuas dores. Só Deus e o seu travesseiro. Quantas lágrimas você derramou para poder estar aqui. Eu tenho muito orgulho de você. Eu sei que ainda tem um caminho muito longo pela frente.
mas eu sei que a gente vai chegar. A gente está melhor hoje do que a gente era antes. E eu quero te dizer que eu te amo muito. Que eu te amo muito. Eu tenho muito orgulho da pessoa que você quer se tornar. Você ainda não se tornou, mas eu tenho orgulho de quem você quer se tornar. É isso. Parabéns pelo teu crescimento. Parabéns por você ter vencido o cansaço e estar aqui hoje, 10 horas da noite, ouvindo sobre Jesus. Eu tenho baita orgulho de mim, pessoal. Hoje foi um dia extremamente difícil, cansativo, sabe? Muito trabalho, problemas, preocupações. E olha aqui onde eu estou. Eduardo, parabéns. E eu não digo isso do pedestal da vaidade. Eu digo isso quando eu olho para trás e vejo quão diferentes são minhas buscas de hoje em relação ao ser que eu era antes. E você também tem que fazer esse exercício. Não é só a gente se cobrar, se autoflagelar, é a gente reconhecer o nosso crescimento, né? Então, é isso, né? Talvez o grande problema deste homem bom seja ter esquecido que a oliveira frondosa começa numa semente frágil, né? Então, não seja impaciente com a sua própria evolução. Não seja impaciente por você ainda não ser santo. Acolha o seu broto ainda frágil, entendendo que a cura, que a evolução é um processo gradual. Como diz Abigail, ama, trabalha, espera e perdoa. Essas 4 coisas resumem tudo. Essas 4 coisas, quando você acordar, coloca no GPS do teu dia. Recalcula tua rota. Pensa hoje, ao sair dessa live, nossa, Eduardo, que coisa maluca. Sabe que eu estava pensando aqui? Que o meu desejo central era o poder. Sabe que eu estava pensando aqui? Que o meu desejo central era conquistar dinheiro para provar àquelas pessoas que disseram que eu não ia conseguir, que eu era melhor do que elas. Olha que ignorância, olha que infantilidade. Sabe que o meu desejo central era ficar bonitona, era a vaidade, era ficar bonitão, só para esfregar na cara daquele meu ex o que ele perdeu. Desejos íntimos que nos tiram da real propósito dessa vida. E o pior, quando a gente alcança isso, vem uma sensação de vazio. Então, recalcula, coloca lá no teu GPS, desejo central, ama, trabalha, espera, perdoa. Hoje eu quero amar um pouquinho mais. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais. Vou separar aqui 1 hora do meu dia para fazer uma ligação, para levar uma cesta básica, para mandar uma mensagem para aquela pessoa porque eu sei que precisa. Espera, eu vou ter a paciência. O tempo de Deus é diferente do meu. Deixa eu fazer minha parte aqui e perdoa. Se ainda é difícil escolher o perdão, se perdoa por não conseguir escolhê-lo. Mas tenha consciência de que eu quero, eu preciso e eu vou perdoar. Tenha isso como desejo central. E você vai ver como que as coisas modificam na tua vida. E para a gente encerrar, eu quero cantar uma música aqui que é uma homenagem para todo mundo que está aqui. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje já é muito melhor do que era antes. Então eu quero que você receba essa canção como um presente meu para você, pela tua predisposição de crescer, como você tem feito ao longo desses encontros. Eu sei disso. Força, irmão. Coragem, irmão. Você não está sozinho. E eu tenho certeza que Jesus tem muito orgulho do ser que você vem se tornando. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem
quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Deixa eu te dizer, você é maior do que era antes, eu tenho certeza. Você está melhor do que era ontem. Você é filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai revelar quem você é. E eu vou te dizer uma coisa: esse tempo é você quem faz. Esse tempo é você quem programa. Então tenha coragem de recalcular a tua rota e redefinir o teu desejo central. Um beijo na sua alma. Obrigado por estar aqui conosco, família do Barquinho. Que Jesus continue abençoando, protegendo e amparando sua jornada. Se essa mensagem fez bem para você, por favor, compartilha. Deixa um comentário, curte, ajuda a divulgar a boa nova, que não é minha, mas é do Cristo. E a gente precisa dela. Um beijo. Até semana que vem.